nossos projetos esportivos. Bem, eu queria ler com você 2 versos lá de Colossenses. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Colossenses 1, versos 13 e 14. Paulo está aqui no início da carta à igreja de Colossos, e ele está ainda na sua introdução, na sua apresentação, mas no final dessa introdução, quando ele vai partir para ali a sua cristologia, um hino cristológico, uma exaltação a Cristo Jesus, ele deixa esses 2 versos para nós que vão ser o pontapé da nossa reflexão. Paulo diz assim, verso 13: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu desejo muito nessa noite que a voz do Senhor seja ouvida por você, muito além da minha exposição, mas eu desejo muito que a voz de Deus, como o próprio Cristo nos diz lá em João capítulo 10, que as suas ovelhas conhecem a sua voz, que a voz do Cristo possa ecoar no seu coração. O salmista no Salmo 29, ele exalta essa voz poderosa, a voz de Deus, o Senhor que está sobre muitas águas, o Senhor que sobrepõe as tempestades da vida, a voz de Deus que é poderosa, a voz de Deus que quebra os cedros do Líbano, Ele via ali nessa figura poética aquelas árvores majestosas, as madeiras que eram utilizadas para as construções dos palácios, aqueles símbolos de força, de poder. E ele diz, olha, no meio da tempestade, a voz de Deus continua sendo muito maior do que as muitas águas. E aí ele termina esse salmo dizendo, olha, o Senhor abençoa o seu povo, o Senhor dá paz ao seu povo, o Senhor está sobre as muitas águas, há tempestade, há uma turbulência, há um turbilhão de coisas ecoando no coração, mas quando a gente abre o coração para ouvir a voz de Deus, não há nada que possa impedir, não há nada que possa conter a voz de Deus, nem mesmo essas madeiras muito pesadas, nem mesmo aquilo que você acha mais forte nessa terra, nenhum símbolo de poder ou força pode aplacar a voz de Deus que abençoa o seu povo. É por isso que nessa noite a minha oração é essa, que você receba da voz do Senhor no seu coração. Bom, eu queria fazer 2 paralelos aqui, enquanto a gente conversa sobre esse texto. Nós estamos no mês da família, e durante todo esse mês da família, eu quero conversar com vocês sobre a relação de pais e filhos. Muito propriamente, como pastor das novas gerações da igreja, eu me preocupo muito, porque vejo muitas nuances dessas relações. E então eu quero falar muito para você, pai e mãe, para você responsável. Eu quero conversar sobre coisas importantes sobre essas gerações com vocês. E quero falar muito com você que é filho, comigo que sou filho também. A gente precisa, nesse tempo, pensar e repensar as nossas relações. Muito propriamente, eu queria dar alguma ênfase nos pais de crianças, adolescentes e jovens aqui. De gente que está sendo formada ainda em casa, gente que não saiu de casa ainda, gente que está dentro de casa, e gente que principalmente fica dentro do quarto. Não sei se os seus filhos ficam dentro do quarto. Passam muito tempo dentro do quarto. E dentro do quarto, dentro dos celulares, dentro da internet, no mundo virtual. Então eu queria, de alguma forma, te ajudar a pensar isso durante essa caminhada do mês de maio e hoje também. Paulo está aqui narrando o movimento de Deus. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é isso.
Ele nos resgatou do domínio das trevas para a sua maravilhosa luz. Em primeiro lugar, o que Paulo está destacando aqui é essa ação de Deus para nós, é essa ação de Deus de resgatar, essa responsabilização que o próprio Deus tem em se movimentar e resgatar o seu povo, em demonstrar o seu amor, em ir até aqueles que estavam em um outro reino. Paulo está dizendo, essa ação de resgate, ela não é proporcionada pela minha voluntariedade, não é proporcionada pelo meu impulso, pela minha vontade. Essa ação de resgate, em primeiro lugar, isso que celebramos aqui nessa noite, expõe muito claramente que Deus se movimenta, que Deus está indo até um povo, que Deus está ali se movimentando, Deus está se responsabilizando. É isso que a gente sempre fala quando lê João 3,16. Ele amou o mundo e ele faz a ação de enviar, de dar o seu Filho. Essa é a ação de Deus, de ir em um outro lugar, de se deslocar para um outro lugar. Quando Paulo narra para a igreja de Filipos, o despir de Jesus da sua glória e a vinda dele nesse mundo, nós lembramos disso nessa noite, que ele nos amou dessa forma. Ele nos amou não por merecimento nosso, ele nos amou não porque nós o buscávamos, ele nos amou não porque nós estávamos ali de alguma forma pedindo para ele isso. Ele nos amou e ele se movimentou. Fazendo esse breve paralelo para você, pai e mãe, eu acredito que você que vê o seu filho no quarto, não dá para mais esperar ele sair de lá. É responsabilidade nossa nos movermos para nossos filhos. Eu sei que existe todo um paradigma, eu vou falar sobre isso durante as mensagens, mas está na hora dos pais se responsabilizarem. Está na hora dos pais se responsabilizarem por verem seus filhos em convívio, por verem seus filhos próximos, por serem aqueles que são os resgatadores dos seus filhos. Os pais não devem tirar só os filhos do quarto para levarem ele para as terceirizações que nós fazemos na vida. Você pega o seu filho, leva para a escola, leva para o curso de inglês, traz aqui para a igreja, leva para os esportes, e essa relação ela é só, eu pego para mim, mas eu estou enviando para outro. O que Deus está fazendo, o movimento de Deus aqui é trazer para si, é trazer para o seu reino, é trazer para esse convívio. Primeira coisa que eu queria lembrar para os pais é isso, olha, a responsabilidade do relacionamento é nossa, é completamente nossa. Sou eu que me movimento para meu filho. Existe um livro, eu já quero indicar esse livro para você, não é um livro cristão, existem algumas palavras aí, para também não escandalizar, existem algumas palavras lá que não são cristãs, que não são bonitas ao nosso ver, mas esse livro ele é um panorama feito numa pesquisa aqui no Brasil, de um doutor. Ele faz uma pesquisa com adolescentes e jovens de 11 a 18 anos e ele diagnostica, ele dá esse nome para essa geração, a geração do quarto. A geração que entra no seu quarto porque parece que o quarto é o seu refúgio. Ele ouve mais de 300 ou 400 crianças e adolescentes que dizem e reproduzem a mesma coisa. Crianças aqui do Brasil, tanto no Nordeste quanto no Sudeste, que dizem, os meus pais não se interessam pelo meu mundo. Quando Cristo decide deixar a sua glória para encarnar, a mensagem que Ele dá para nós é, olha, eu vou viver esse mundo de vocês que é diferente do meu, que é oposto ao meu, que é longe do meu, que é em outra esfera do meu, mas por esse interesse amoroso e esse desejo amoroso de ter esse relacionamento, é esse deslocamento que eu faço. É porque a sua vida é mais importante do que o meu mundo, do que a minha ótica, do que as minhas formas de viver, porque a sua vida é cara demais, é preciosa demais para mim, eu entro no seu mundo e eu vou lá e me desloco para te resgatar. Pais e mães precisam fazer esse movimento. Quantos de nós desconhecemos o mundo que nossos filhos vivem?
Desconhecemos o jeito, as músicas, as palavras, os gestos, os gostos, os amigos, as preferências, os pensamentos, as leituras. Cristo se interessou por um mundo caído. E se você, na sua ótica, vê o mundo do seu filho como desinteressante e caído, olha, a vida dele é mais preciosa. A vida dele é bem mais preciosa. Se você não gosta lá dos desenhos coreanos que ele vê, dos K-pops que ele ouve, das danças esquisitas que eles veem, olha, eu queria lembrar que são seus filhos que vêm. E assim como Cristo fez esse movimento, Ele nos resgatou. Nós precisamos entrar nos quartos dos nossos filhos, para entrar em seus corações. Segunda coisa que Paulo está me dizendo aqui é essa palavra que é muito cara para nós, quando estamos ceando. Esse verbo resgate. Não sei se você já viu, aí já não é dessa geração, o Resgate do Soldado Ryan. Quem viu esse filme aí? Muito bom. Vocês são... Quem viu no cinema esse filme? Legal, hein? Já é outra geração, né? Bastante antigo, brincadeira. Vocês lembram? A Dani fala que às vezes eu dou voz aos meus pensamentos intrusivos. Vocês lembram de como é o filme? O filme é só sofrimento. Ele sofre, mas ele está determinado a resgatar. E o resgate tem essa ideia de que eu me movimento de um lugar para o outro. De que eu preciso, se é a ideia de resgatar, eu preciso sair dos meus paradigmas, eu preciso tirar as minhas amarras que me prendem nesse lugar para ir até aquele que precisa ser resgatado. O que nós estamos celebrando aqui nessa noite é que Cristo fez esse movimento e nos trocou de domínio. Nós estávamos em uma outra circunstância. Antes de Cristo, nós estávamos dominados por esse mundo que Paulo chama aqui, um mundo de trevas, um mundo de escuridão, um mundo de desconhecimento, um mundo obscuro, um mundo em que a gente tateava tentando encontrar. Paulo fala isso lá em Atos capítulo 17, quando ele está no Areópago. Olha, vocês tateando, estão tentando encontrar um Deus. E em Cristo nós encontramos essa presença, em Cristo nós nos encontramos nessa luz que agora treva nenhuma pode nos vencer. É isso que ele fala no capítulo 1 de João. Olha, ele é a luz da vida e as trevas não puderam dominá-lo, não puderam suportar essa luz, porque agora ele ilumina o nosso caminho, ele é o nosso caminho, ele é o nosso farol, e a gente sabe por onde anda, porque nós temos esses princípios no coração, nós temos essa virtude no coração, nós temos essa identidade de vida. No capítulo 2 de Efésios, estava falando hoje na IBD dos jovens, o capítulo 2 de Efésios é muito bonito, e Paulo acaba dizendo, olha, esse movimento da graça de Deus, que transformou vocês, ele faz com que vocês se tornem, é como Paulo termina para começar o capítulo 3, ele faz com que vocês se tornem essa morada espiritual de Deus, em que o próprio Deus habita no coração de vocês. E aí Paulo começa o capítulo 3 dizendo, com essa finalidade, com a finalidade da igreja ser a morada espiritual de Deus, é que eu me faço prisioneiro de Cristo Jesus por causa de vocês. Paulo se vê na rota da vida dele, mesmo preso, mesmo encarcerado, compreendendo que os esforços dele faziam sentido e que essa dedicação à igreja fazia sentido porque ele estava identificado com uma igreja que é morada, que é a habitação espiritual de Deus. E ele diz no capítulo 3 que essa mesma graça que o transformou e que o capacitou para fazer as boas obras preparadas de antemão em Cristo Jesus, que é Efésios 2, verso 10, essa mesma graça deu a ele a bênção, a alegria de ser alguém que revelava um mistério de Deus para a igreja. Aquela graça que era uma graça transformadora, é a mesma graça que me impulsiona a agir em prol do outro, a trabalhar como um cristão, a fornecer ao outro o amor de Deus.
Então, quando nós olhamos aqui, Paulo dizendo, olha, ele nos transportou, ele nos resgatou, ele nos tirou de um domínio para um outro lugar, para um lugar de luz, para um lugar em que eu tenho conhecimento, para um lugar em que as coisas me são esclarecidas, para um lugar que eu posso encontrar e encarar a vida de frente. Quando eu entendo isso, eu agradeço ao Senhor, porque esse movimento dele me tirou desse domínio de trevas, me tirou desse mundo sem soluções, me tirou desse mundo caído. Fazendo esse paralelo para a sua vida em família, qual é o seu objetivo de entrar no quarto? O seu objetivo de entrar no quarto é continuar uma conversa que não chega a lugar nenhum, de troca de acusações, de mais dissensões, de talvez uma medida de domínio, uma relação em que há quase uma troca de farpas contínua, de acusações. O grande objetivo é olhar para a vida do seu filho e falar assim, olha, o que eu quero para o meu filho é que ele tenha um caminho de luz. Talvez ele não seja tudo aquilo que eu imaginei, porque ele não precisa ser. Talvez ele não trilhe os caminhos que um dia eu pensei que fossem os melhores para ele. Mas o que eu quero no final é saber que ele está trilhando num rumo de luz. E que ele está nesse caminho todo sabendo que esse caminho de luz tem a minha parceria lado a lado. Porque o que Jesus faz conosco é isso. Ele nos tira de um mundo de trevas e se responsabiliza a ser a nossa luz. Vai caminhar do nosso lado, vai caminhar à nossa frente, vai ser o nosso paradigma, vai ser ali o nosso exemplo. Quando você quer tirar o seu filho do quarto, mas você quer ser exemplo para ele. Você quer se responsabilizar de dar testemunho do Evangelho para ele. Você está da mesma forma, com o mesmo entusiasmo, com a mesma decisão, dizendo, olha, eu vou viver uma vida coerente com o Evangelho, com a fé que eu proclamo, com as virtudes do reino, com os princípios do reino. O meu filho pode olhar para mim porque ele vai ver Jesus através de mim. Por que ele está ali num mundo de trevas? E aí eu posso dizer, não deixe o seu filho sozinho no celular. Você é menor de idade? A senha do seu celular precisa ser conhecida pelos seus pais. O celular não é seu. A senha do seu celular precisa ser conhecida pelos seus pais. E pais, vocês precisam acompanhar seus filhos. A internet é um mundo que existe. Não é um mundo sem conceitos, é um mundo com conceitos, com ideologias, com propostas. É um mundo cheio de bullying, cyberbullying. É um mundo cheio de violências. É um mundo cheio de abusos. É um mundo pornográfico. É um mundo de adultérios, é um mundo de ofertas de drogas, é um mundo de ofertas diversas. Assim que eu cheguei aqui, um dos fatos que a gente pastoreou, a gente recebeu uma ligação, tarde da noite, uma moça tinha encontrado um rapaz aqui no BRT. Esse rapaz não é aqui do Rio de Janeiro, não é de nossa igreja. Ele estava vagando pelo Rio de Janeiro porque uma pessoa daqui do Rio de Janeiro entrou em contato virtual pelo chat com ele, prometendo que ia mudar a vida dele. A família dele, ele era uma pessoa homoafetiva, a família dele não aceitava ele. E ele fugiu de casa, de outro estado, e parou aqui no Rio com a promessa de que alguém ia dar uma boa vida para ele. E o que aconteceu foi que aconteceu um abuso, e esse menino foi jogado na rua, aqui no Rio de Janeiro, sem conhecer ninguém. E para a graça de Cristo e com a graça de Jesus, ele encontrou uma pessoa crente, que o acolheu, e nós conseguimos encontrar a sua família e devolvê-lo para a sua família. O que mais me chocou nessa história é que quando eu liguei para os familiares falaram assim para mim, nossa, é mais uma vez que ele está arranjando problema para mim?
Mais uma vez ele está me causando problemas, eu vou ter que fazer isso mesmo? Quantas vezes nós não estamos olhando para os nossos filhos só como fonte de problema? E não com essa nossa responsabilidade. Nossos filhos não dão problema. Tem um mural ali no Barão Kids que diz isso: criança não dá problema, criança dá fruto. Criança vira problema quando nós, como adultos, perdemos essa noção de que quando decidimos os ter, ou quando a vida nos deu nossos filhos, nós implicitamente estávamos nos responsabilizando por eles. E nos responsabilizando para a vida inteira. Você pai de criança, você pai de adolescente, você pai de jovem, conheça o mundo do seu filho. E decida diante da mesa de Jesus, e por esse acesso que Jesus nos dá, a sua graça e a sua maravilhosa luz, decida ser luz na vida do seu filho, decida ser um exemplo para a vida do seu filho, decida ser um amigo para o seu filho, decida caminhar à frente, ao lado e atrás o protegendo, decida ser um impulsionador para o seu filho, para a sua filha. E por fim, Paulo está dizendo que o movimento é de Deus e esse movimento é de resgate para si. Ele nos tira de um domínio, ele nos tira de um mundo de trevas, um mundo obscuro, um mundo que nos engana, um mundo de tropeços, e ele nos traz para um mundo de luz, que ele é a própria luz, e ele se responsabiliza a ser essa própria luz, e ele recebe sobre si esse fardo e essa bênção, de ser a luz para os seus filhos, de ser a bênção para os seus filhos. Mas Paulo explicita o conteúdo desse encontro. Ele nos transporta para esse mundo e ele diz, olha, em quem temos esse novo mundo de encontro com Jesus, esse encontro com essa pessoa, essa relação com Cristo Jesus, nessa relação nós temos a saber o perdão dos pecados. O conteúdo, a formatação do encontro, não é já preparando um discurso de acusação. A preparação do encontro é um coração aberto, como aquele pai do filho pródigo que está lá na janela esperando, está à porta esperando. É uma celebração do encontro. É um coração muito desejoso de encontrar o coração do filho. E eu acho muito bonita essa visão, porque eu, às vezes, converso com os pais e eu acho que é muito natural, porque eu vejo que há uma explosão de adrenalina na gente. A gente, quando está com muita adrenalina na mente, a gente não para pensar. E aí há uma descrição muito própria do que o filho está vivendo. Mas talvez não tenha essa calma de olhar o coração. Há um adolescente perdido na vida. Há uma criança com muitas informações, muitas propostas, mas há um coração por trás daquilo tudo ali, de assuntos e de decisões espalhafatosas e às vezes equivocadas, mas há um coração ali. E é isso para mim que Jesus recebe nessa noite a minha vida. A minha vida. A minha vida que, de alguma forma, vai tentando acertar aqui no mundo e vai tentando tomar boas decisões e, de vez em quando, se encontra com as suas próprias limitações, com as suas dúvidas, com os seus medos, e ele recebe porque ele insiste em olhar esse coração que, de alguma forma, é desejoso pelo coração dele. Que mesmo às vezes não conseguindo encontrar, sabe que é nele que tem uma referência e é nele que repousa a sua vida. Ele recebe o seu coração. Vai falar que o seu coração está satisfeito nessa noite. Vai falar que você tem todas as respostas sobre o seu futuro. Vai falar que você tem consciência de todas as suas decisões. Vai falar que todos os seus pensamentos são bem guiados e bem determinados. Vai afirmar que realmente você, com 40, 50, 60 anos, está totalmente certo do que está fazendo. Não. Imagina um adolescente de 12 anos. Um jovem de 17 tendo que escolher a sua profissão para o resto da vida.
E a gente quer encontrar com eles, e a gente quer jogar um mundo em cima das costas. E não, a gente precisa encontrar com seus corações de novo e falar: olha, a proposta desse relacionamento aqui é que você sempre vai ser acolhido. Uma das coisas que me marcam no meu relacionamento com meus pais é isso. Eu sei que muitas vezes eu não atingi aquilo que eles mereciam ou esperavam. Mas eu sabia que a proposta deles era me acolher. A proposta deles sempre foi me acolher. Estava sempre proposto na mesa, no sofá, no quarto ou em qualquer lugar que eu os encontrava. Eles me acolheriam onde eu estivesse. Nós celebramos hoje a mesa do Senhor, sabendo disso. Ele acolhe a todos, onde estiverem, como estiverem. E Ele diz: olha, assentem-se aqui, meus filhos, porque eu quero ser a luz da vida de vocês. Porque eu quero ser essa referência da vida de vocês. Eu quero ser esse pai que te tira desse quarto escuro e de trevas e que encaminha a sua vida e dá sentido e dá rumo à sua existência. Está proposto para nós nessa noite, nós que somos pais, mães, responsáveis, a mesma coisa. Que nós nos sintamos responsáveis, nós nos sintamos realmente aqui chamados por Deus a ser esses que estão determinados, responsabilizados a amar e a movimentar-nos para sermos essas testemunhas de Jesus, essa luz para a vida dos nossos filhos, que nós possamos conhecer o seu mundo, que possamos entrar nesse mundo para mostrar que nós queremos a vida deles. Nós não queremos cópias nossas, nós não queremos os nossos parâmetros apenas, nós queremos a vida deles com a nossa, nós queremos essa relação de pai e filho, nós queremos esse coração que ama, nós queremos essa relação fluida com eles, mesmo que haja um mundo diferente, situações diferentes. Eu, antes de celebrar a ceia, eu queria orar pela sua vida, queria orar pela sua família. Eu sei que é um dilema, não é fácil. Existe uma crise nossa como adultos, existe uma crise dos adolescentes e dos jovens aqui nessa noite. Mas muito propriamente nessa noite eu queria que houvesse essa oferta que hoje celebramos como mesa do Senhor, que nas nossas mesas, nessa noite, você que é pai, você que é mãe, se oferecesse e oferecesse perdão para os seus filhos. Perdão por não querer o coração, querer respostas. Querer uma obediência fria, impositiva, óbvia. Mas nessa noite talvez o Espírito Santo esteja tocando o seu coração para isso. Olha, pai e mãe, e essa é a oração de Paulo, a carta de Éfeso. Que os corações dos pais sejam convertidos aos corações dos filhos. E eu oro para que aconteça isso nessa noite na sua vida. Que você enxergue o coração do seu filho e da sua filha. Que você olhe nos olhos e enxergue os sofrimentos que ele passa. Que por muito além de se preocupar com o mundo sombrio que ele vive, você se preocupe, por que ele está lá? Puxa, por que essa vida preciosa está se perdendo? Quais são as dores que ele está carregando e como eu posso ajudá-lo a sair disso? Como eu posso mostrar para ele que as drogas, o cutting, o se cortar não é a solução. Desistir da vida para você, adolescente, não é a solução. Você tem pais que amam você. Você tem família. Você tem amigos. Não desista. Porque nessa noite Deus está sim trabalhando nas nossas casas, nas nossas famílias. Tirando esse peso do coração e reaproximando as casas. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Você sabe o que está acontecendo no seu lar. Você sabe como está a sua relação com o seu filho. Pode ser que seu filho até já tenha saído de casa e a vida andou. E haja um distanciamento, e haja um rompimento. Mas nessa noite a gente está aqui nessa mesa que nos aproxima. E eu queria te convidar a fazer esse movimento.
Você que é filho também, que sente que se afastou, acumulou mágoas dos seus pais, olha, é a mesma proposta. A proposta desse relacionamento é o perdão dos pecados. Senhor Jesus, nessa noite, nós estamos aqui diante da Tua mesa, celebrando a visibilidade da Tua graça, que é Cristo Jesus, encarnado, sofrendo no nosso lugar na cruz do Calvário. Nessa noite, Senhor, nós celebramos essa libertação do Teu amor, esse amor que se movimenta até nós e nos resgata, e nos perdoa, e nos acolhe, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por isso. Mas nessa noite eu quero te pedir pelos pais. Existem tantas histórias, Senhor, existem tantos momentos, tantos medos, tantas raivas, tantas decepções, tantas preocupações, tanta coisa que entulha o nosso coração e às vezes desvia o nosso olhar desse amor que temos pelos nossos filhos. Porque essa é a grande verdade do nosso coração, Senhor, nós amamos nossos filhos. E de uma forma muito preocupada, às vezes, respondemos às ações da vida, Pai. Mas nessa noite, Senhor, reconecta nosso coração ao coração dos filhos novamente, Pai. Que haja aqui um quebrantamento do Teu amor, que haja aqui um movimento do Teu amor para cada coração, e que cada pai, cada mãe, cada avó, cada responsável, Senhor, possa nessa noite tomar essa decisão de querer o coração do seu filho, de querer essa proximidade relacional, de querer conhecer o seu filho, de querer amar e se relacionar com essa pessoa tão preciosa que o Senhor nos deu. Se há aqui a necessidade de perdão genuíno, Pai, condiciona o nosso coração a isso. E que haja nesse mês de maio em que vamos conversar sobre família, que hajam realmente movimentos da Tua voz no nosso coração, que quebrantem a gente por dentro, Senhor, que mudem a gente por dentro, que façam filhos amar seus pais, que façam seus pais amarem seus filhos, Deus. Nós te pedimos isso para a Tua glória, Jesus. Amém.